Entre as melhores, São José dos Campos é a terceira cidade do país em saneamento básico. Existem alguns pontos ainda fracos no município, que precisa ser ainda retomada essa questão de investimento. Febre amarela. São José amplia vacinação para todos os postos de saúde. Flagrante, câmeras registram roubo a posto de combustível em Caçapava. Os assaltantes foram presos. Com os dias contados, fenômeno que impede a formação de nuvens deve enfraquecer ainda nesta semana. Esse sistema funciona como se fosse uma tampa, ¿sí? Que impede o ar subir livremente e formar as típicas nuvens que acabam formando chuva. Enquanto a chuva não vem, o corpo sofre com o calor. Quente demais, viu? Não é fácil, não. Série A3 do Paulista. São José Futebol Clube empata em casa com o Nacional e entra na zona de classificação. O primeiro objetivo do clube é estar entre os 8. Então, eu acho que, se não pôde ganhar, o empate foi um resultado bom também. O Band Cidade começa agora. Olá, boa noite. Boa noite para você. Quando o assunto é saneamento básico, São José dos Campos ocupa posição privilegiada. A cidade é a terceira do Brasil com melhores índices de coleta e tratamento de esgoto. Mas apesar dos avanços, o município também registra grande perda de água. O desperdício chega a 25%. Olhando assim, a água do rio Paraíba do Sul, que corta cidades como São José dos Campos, dá para perceber que está turva e com sinais de impureza. Mas, segundo pesquisa do Instituto Trata Brasil, ela está melhor aqui do que em outras regiões do país. No ranking de saneamento básico, que avalia principalmente coleta e tratamento, a cidade do Vale do Paraíba é a terceira do país na lista dos municípios com população acima de 300 mil. Segundo o levantamento, São José atende com esgoto um total de 96,12% das casas e trata 94% das habitações. Levando rede coletora para bairros mais afastados aqui do município e também ampliando e instalando novas estações de tratamento de esgotos aqui no município para que pudessem receber todos esses esgotos que passaram a ser coletados. Para este especialista em meio ambiente, ainda não é possível comemorar. O resultado chegou um pouco atrasado e ainda tem muito para investir no saneamento básico de São José dos Campos. Existem alguns pontos ainda fracos no município, que precisa ser ainda retomada essa questão de investimentos, de melhoria, de conserto na tubulação, né? E isso deve também, eu acho, a questão da população cobrar, né? Segundo os dados da própria concessionária de saneamento, apenas 2% da população não recebem essa água. São 2.500 moradias, a maior parte está na região norte da cidade. Agora também há outros desafios. O principal é o desperdício da água. Segundo o Instituto Trata Brasil, os números superam 25%. É um absurdo você ter um desperdício, daí a quantidade de água que nós estamos perdendo. O que ao meu ver, nós precisamos de maior investimento nas empresas de coleta da água, de saneamento. Nós precisamos de uma gestão fiscalizadora muito maior. 413 milhões de reais foram investidos no saneamento básico da cidade entre 2010 e 2015. No centro de operações, é possível controlar onde ocorrem as perdas de água. O superintendente da empresa de saneamento afirma que o problema ocorre porque os bairros são distantes e fica difícil fazer a distribuição da água. Em São José dos Campos, são aproximadamente 1.800 quilômetros de tubulação enterrada, em que você tem que identificar o vazamento antes que ele apareça. Então esse é um trabalho que a gente fala de preventivo, a gente vai atrás antes que o vazamento aflore, apareça ali no asfalto, né, na calçada. E há muita interferência de terceiros, de que às vezes também utilizam o subsolo como local de colocar sua infraestrutura. No litoral norte, o saneamento básico ainda aparece como um dos piores da região. A concessionária afirma que tem dificuldades em avançar no local, por serem terrenos irregulares, em mata e de difícil acesso. Você tem áreas de risco, está muito perto das serras, de topografia acentuada, há populações de baixa renda,
que às vezes avançam por áreas de proteção ambiental, fica muito difícil tecnicamente você levar essa infraestrutura para esses locais, no morro, em área alagada, em mangues. Como resultado da falta de saneamento em parte do litoral norte, surgem as incidências de doenças na região relacionadas à contaminação da água. Essa questão toda de contaminação do mosquito está ligado diretamente ao saneamento. A saúde da população está diretamente ligada. E o litoral norte, infelizmente, tem um problema gravíssimo. Essa relação, né, Janda, entre saúde e saneamento é tão importante que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cada real investido em saneamento básico gera economia de R$ 4,00 em saúde pública. Pois é, exatamente isso. Então vamos saber o que a Prefeitura de São José dos Campos tem feito, né, para melhorar esses índices, principalmente aí de desperdício. A Sandra Riva está ao vivo em frente ao Paço Municipal. Boa noite, Sandra. Boa noite, Janda. Boa noite, Márcio. Boa noite também a todo que acompanha aí o Band Cidade, a todo mundo que está acompanhando. Olha, além dos 2.500, né, locais, residências que a gente mostrou aí na reportagem, que não tem, né, fornecimento de água, ou seja, não recebe nem água tratada, também tem um dado do Instituto Trata Brasil que chama bastante atenção. Mais de 6.500 residências não têm rede de esgoto, ou seja, todo o esgoto é despejado em afluentes do Rio Paraíba do Sul. E a gente vai questionar exatamente agora o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, que é o Marcelo Pereira. É isso mesmo, né? São regiões daí da norte e também leste, né? Bairros da região de São José dos Campos. Queria que o senhor falasse o que está acontecendo lá. Não tem realmente esse atendimento de fornecimento de água tratada e também de coleta da rede de esgoto? Como é que é? Boa noite para o senhor. Boa noite. O serviço prevê a universalização do atendimento de água e esgoto, né, dentro do contrato da concessão com a Sabesp, né? Mas nós estamos falando, grande parte disso, é a diferença entre a cidade legal e aquelas ocupações que ainda carecem de regularização, né? E que outros dispositivos devem ser verificados, como, por exemplo, se elas estão localizadas em área de risco, em área ambientalmente protegida, enfim, né? Que esses serviços, se puderem ser levados a essas ocupações, elas tenham garantia anterior de uma qualidade de vida e uma vida segura, né? É isso que é preciso avaliar em todas essas, principalmente na região norte, onde a topografia, né, começa a causar restrições e problemas com áreas de risco que aí a própria lei impede a regularização. Agora, secretário, lá é uma realidade, a população já se instalou lá e essas pessoas elas precisam, né, da rede de esgoto, também do fornecimento de água tratada. Como é que a Prefeitura está observando essa região? Há planos, projetos de regularização da área para chegar realmente a esse serviço básico para a população de São José nessa região? Sim, é uma população que demanda isso e demanda de forma rápida, né? Porém, como eu disse antes, né, nós temos que verificar, inclusive à luz da legislação. Nós tivemos hoje uma reunião no Ministério Público tratando especificamente desse tema. Nesses 2 meses de governo, já tivemos, sob o comando do prefeito Felício, 2, 3 reuniões entre as várias secretarias envolvidas no processo de regularização fundiária, que é um programa que deve ser um programa forte, né, nessa gestão, para que nós possamos dar a devida atenção, mas resguardando a possibilidade de oferecer uma condição digna de vida. Tá ok, secretário. Obrigada pelas informações. Nosso tempo está curto, mas a informação foi passada e a gente continua cobrando aí, acompanhando essa questão da falta de saneamento em algumas áreas de São José. Janda e Márcio. Valeu, Sandra. Obrigada, obrigado. Boa noite. E um dos bairros de São José dos Campos que ainda sofrem com a falta de saneamento é o Chácara Santa Helena. Lá não tem rede de esgoto ainda. Pois é, e além disso, né, não basta só a falta de rede de esgoto, também falta infraestrutura. Porque apesar do bairro estar regularizado há 2 anos, vários moradores ainda não conseguiram a escritura dos imóveis. Logo na entrada do bairro, as ruas esburacadas são o cartão de visitas. Até parece pista de rally. Um teste de paciência para os motoristas.
Falta asfalto e sobram crateras na chácara Santa Helena, em São José dos Campos. Seu Ademir já não aguenta mais a falta de manutenção das vias. É muito grave essa situação, porque quando a gente sai normalmente andando, sai de casa sossegado, sem problema, mas se você tiver que socorrer alguém numa hora dessa, uma emergência, não tem como você correr com o veículo numa estrada dessa toda esburacada. O bairro, localizado na zona leste de São José dos Campos, existe desde 1987 e só foi regularizado em 2015. Este morador afirma que uma parte ainda continua irregular. Além disso, as casas não têm escritura. Estamos aguardando, né? O governo anterior deu 5 anos para a gente para receber as escrituras, né? Mas, felizmente, nós estamos numa nova gestão e até agora a gente estamos aguardando a escritura da primeira fase. Inclusive a escritura da primeira fase, e já prometeram também, antes da eleição, o governo atual, que ia também regularizar a segunda fase, como estamos esperando também. Outro problema do bairro é que as residências ainda não têm CEP. Algumas correspondências são entregues pelos Correios nessa mercearia e os moradores precisam retirar aqui uma vez por mês. Bancos, lojas negam que o correio daqui não é oficial e que nega em entregar as correspondências na caixa postal. E aí, como é que vocês fazem para receber essas correspondências? Teria que ir até o banco ou se não até a loja para receber a correspondência. Saneamento básico é outro problema crítico. Rede de esgoto não existe. O descaso é tão grande que os moradores se sentem abandonados. O transporte escolar até chega ao bairro, mas não é suficiente. Sandra se mudou para cá há um mês e os 2 filhos precisam ir a pé para a escola porque na van da prefeitura não tem lugar. Metade do morro eu tenho que levar meu filho no colo porque ele está reclamando de dor na perna. Então eu peço o responsável que dê uma atenção para a gente não está pedindo nada demais, a gente está pedindo um direito que as outras crianças estão tendo e os meus não estão tendo. E outras crianças, porque não é só as minhas que não estão tendo direito à van, tem outras crianças aqui também. O bairro também não tem posto de saúde, atendimento médico só na unidade básica do bairro Paraíso do Sol, que fica a 4 quilômetros de distância. Não é voltado para nós a atenção merecida do órgão público. A pessoa responsável que ganhou uma eleição e que deveria estar prestando atenção nesses detalhes. Não é ver só centro de cidade. Centro de cidade está tudo bonitinho, mas aqui no nosso bairro, afastado, na periferia. Olha, em nota, a Prefeitura de São José dos Campos explicou que nem todas as residências foram regularizadas porque estão em áreas de risco. Disse também que alguns moradores não enviaram os documentos necessários para essa regularização. Sobre a falta de rede de esgoto, a Prefeitura informou que a obra está em negociação. Sobre o posto de saúde, disse que o bairro está dentro da área de abrangência da UBS do Paraíso do Sol. Já com relação ao transporte escolar, a Secretaria de Educação informou que as famílias devem solicitar o benefício no ato da matrícula. Depois do intervalo, o dono de academia é preso em Taubaté suspeito de vender anabolizantes. E também os riscos à saúde provocados pelo calorão que anda fazendo, hein? A gente volta já, 7h03 agora.